exatamente. Jefferson, nós vamos receber uma amiga, que eu nunca, acho que nunca conversei, acho não, nunca conversei com ela aqui ao vivo na nossa rádio web Manaua, mas é uma amiga de, assim, de, como é que eu vou dizer, de ideologia, é uma amiga de pensamento, é uma amiga de, nós temos assim, nós temos uma parceria, entende? Pessoal. E eu sei que essa parceria não é só comigo, é com a maioria daquelas pessoas que nos acompanham, né? Afinidades sociais, pessoais, emocionais, sabe? A gente tem uma afinidade. E através dela, nós hoje somos parceiros da Rede Brasil de Fato, né? E também com o MST, tudo que eu sei do MST, todas as informações que eu sei do MST e que eu recebo, que eu colaboro, participo, né, interajo, é através da Kátia Marco, que está nos nossos bastidores aqui, e para quem eu quero dar bom dia, que ela se apresente aqui para os nossos amigos da Manaua. Bom dia, Kátia. Bom dia, Beatriz. Que alegria, que prazer de estar contigo aqui na rádio Manaua. E eu quero dizer que é recíproco. Também te tenho como uma amiga, uma parceira e uma referência. Uma referência aí na comunicação, uma referência, né, no rádio. Enfim, desde jovenzinha te escuto e te tenho, né, como, enfim, Que coisa alguém aí boa. para ser seguida. Isso, que coisa boa, é igual assim. Kátia, ontem vocês receberam na Assembleia Legislativa, vocês receberam uma homenagem por toda por essa trajetória, né, da Rede Brasil de Fato. E eu queria primeiro que tu contasse isso, né, assim, do que aconteceu ontem, que é um momento muito importante para esse trabalho, que é um trabalho nascido, né, nas comunidades, nascido nos grupos, nascido no pessoal mesmo, que é de pegar a mão, ir lá e trabalhar e tal. Eu queria que tu contasse esse momento aí, tenho certeza que foi bastante importante. Foi muito emocionante, Beatriz. Muito, muito tocante. A gente recebeu a medalha, né, da Assembleia Legislativa pelo mandato do deputado Adão Preto, né, filho, e assim, o Ayrton Centeno, né, que é editor comigo, lembrou uma história que ele estava lá em Encruzilhada Natalina, na década de 80, né, naquela ocupação, das primeiras ocupações do MST, e lá ele conheceu o Adão Preto pai, né, que Sim, foi o primeiro deputado, o primeiro parlamentar eleito pelo movimento. E lembrou, né, toda a forma como o Adão se comunicava com o povo e que ele já era um comunicador nato, né? Um comunicador popular, um intelectual orgânico, como diria Antônio Gramsci, né? E que tinha muita facilidade de se comunicar com o povo. E o Adãozinho lembrou que o Adão Preto pai, já naquela época, usava o significado, né, a imagem de que era preciso fazer a reforma agrária na terra, na água e no ar. Isso lá na década de 80, Beatriz. Ele já tá vendo? falava, né, fortemente na defesa da democratização da comunicação. E para nós receber esse prêmio, é isso, né? É valorizar um jornal que nacionalmente completou 20 anos em janeiro desse ano. Olha, eu estou até sem voz, porque ontem foi muito, É, muita coisa. normal, né? E esse ano, em julho, nós completamos 5 anos da redação aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, a receber essa medalha, receber esse reconhecimento, ter tantas pessoas
lá presente, né? A gente lotou lá a sala, a Salzano Vieira, com apoiadores, com nossos colunistas, com pessoal que participa do conselho político do jornal, com o presidente da ARI, a presidenta dos sindicatos jornalistas, enfim, tantas pessoas que caminham junto conosco, né? E fazem o Brasil de fato ser o que é. Então, essa medalha para nós demonstrou que é possível a gente fazer uma outra comunicação, é possível fazer essa comunicação que traz outras vozes da sociedade, né, que não estão aí na grande imprensa. E ainda mais que a gente sabe que é um circuito bem fechado, né? É algo assim que é quase inexpugnável, né? E são sempre os mesmos há décadas, para quase uns 100 anos, sempre os mesmos. Então, esse trabalho de vocês é um trabalho que é nacional, que tem uma qualidade muito grande. A gente, inclusive, como parceiro, utiliza muito material da Rede Brasil de Fato, né, aqui para os nossos noticiários, para a nossa reportagem, assim, para tudo que a gente trabalha aqui em termos de informação, né? E é uma alegria, sabe, fazer parte disso. E junto, claro, com o MST mesmo, né, para valer, que hoje também, através do teu trabalho e do Centeno, ele está se expandindo de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, de uma forma que é difícil depois voltar atrás, porque vai conquistando as pessoas, vai conquistando o coração das pessoas, vai conquistando a sensação de credibilidade das pessoas, sabe? Então, depois é difícil alguém cortar isso. Não é aquele trabalho porque fez um trabalho de marketing bem pago, bem poderoso, e aí as pessoas tomaram conhecimento. Não, vocês estão indo paulatinamente e fazendo com que as pessoas passem a respeitar, a gostar, e daí, claro, né, tudo aquilo que a gente conhece, que a gente ama, a gente passa a respeitar e a querer por perto, né? Então, também esse trabalho do MST é muito importante, e eu acho, Kátia, que essa semana, apesar da CPI lá do MST no Congresso Nacional ter um objetivo bem nefasto, bem sinistro, né, de criminalizar o MST, o tiro saiu pela culatra, vamos dizer assim, né? Porque a participação do Stedley nessa semana, lá nessa CPI, ela foi assim icônica, né? Foi realmente muito boa e é da característica do próprio Stedley. Aquela maneira bem gaúcha, assim, né, de se referir às coisas. E eu tenho certeza que houve assim uma intensa observação de todos os interessados na reforma agrária aqui no nosso Rio Grande do Sul e também em outras paragens por aí, né? Porque ele é uma liderança, né? Ele é Eu uma sou fã dele, liderança sou muito fã muito dele. importante. O MST está completando 40 anos, né, Beatriz, ano que vem. Sim. Não é um movimento que nasceu agora e tão fácil deles desconstruir como eles estão querendo. Né? É um movimento que tem história e faz parte da história do nosso país. O MST, de alguma forma, mudou a cara já agrária do nosso país. E está aí disputando. Imagina tu ter um agronegócio tão forte como nós temos no Brasil, né? E eles estarem tão preocupados com o MST. É porque realmente é um movimento forte que está fazendo diferença no nosso país. E hoje, o MST de hoje, ele é completamente diferente do MST da década de 80, 90, até mesmo 2000. Hoje, o MST é um movimento que produz, né? Ele tem muitas cooperativas, ele produz alimentos saudáveis, né? A decisão do MST de trabalhar com a agroecologia, né? De investir na questão do alimento orgânico. Aqui nós temos, né, a questão do arroz, né? O maior produtor de arroz orgânico da América Latina, e não somos nós que dizemos isso, né? É o IRCA, que é um instituto que, enfim, gerencia aí, organiza, né, os arrozeiros no estado e não só do MST. Então, é uma outra cara.
E as pessoas enxergam isso, né? Quer dizer, as pessoas que estão abertas, né? E que querem mudanças no mundo, que enxergam que esse mundo que está aí não tem sustentabilidade. A gente não vai adiante, né? A gente está indo para o buraco, a Sim. gente está indo para o caos. Então, se a gente não muda o nosso jeito de estar no mundo, se a gente não vê que o planeta está aí desesperado, dizendo: chega, gente, não dá mais certo isso, entendeu? Não tem mais como vocês não me sugarem desse jeito. Enfim, eu acho que é isso. As pessoas que estão com os olhos abertos, porque a gente está vivendo no mundo, enxergam no MST uma possibilidade, né, de uma outra agricultura, de uma outra alimentação, de uma outra forma de estar no mundo. Eu acho que essa é a expressão que eu, pelo menos, gosto de usar, né? O MST mostra que dá para fazer, sabe? É isso. Ele mostra, prova que dá para fazer. Então, quando alguém diz assim, não pode porque tem que usar o agrotóxico, eu não sei quem foi que me passou a informação da água, acho que foi o Jefferson que me passou a informação ontem, que ele ouviu também, eu acho que foi, tudo acho, né? Porque a gente ouve tanta informação e daqui a Sim, pouco é o tu tempo começa a inteiro, querer, né? tu quer selecionar e tal, e fica difícil. Mas 60% da água que nós estamos bebendo hoje tem glifosato, né? Quer Sim. dizer, isso é um crime, lesa a humanidade, alguma coisa de uma gravidade difícil de mensurar, entendeu? Só que Sim, nós olha, aqui na cidade, nós não sabemos, a gente não tem como se defender daquilo que a gente não tem conhecimento, não exatamente. sabe. Olha a crise hídrica que está vivendo o Uruguai, né? Olha, outros países aí, aqui mesmo a gente tem o aquífero Guarani, né, que é uma riqueza enorme. O Brasil, para além da Amazônia, é o grande. A questão da água aqui, nós somos muito abundantes. Só que o que a gente está fazendo com a nossa água, né? Então, Poluindo e agora vendendo, né? Que aí e já agora venderam a vendendo, Corsã, já está privatizando. o DEMAI está na ponta, na mira do tiro ali. É uma coisa E grande. é Sabe mais que a gente fala? revoltante, Beatriz, vendendo para os homens mais ricos desse país, né? Para Uhum. ficarem ainda mais ricos. É muito perverso esse sistema, né, Beatriz? Nos fazem acreditar. Eu lembro sempre daquele texto do Bertoldo Brecht sobre os tubarões, que nos fazem acreditar que é isso que a gente precisa, né? Uhum. E é sistemático e é usado a mídia, daí por isso a relevância desse prêmio, dessa medalha conquistada ali pelo Brasil de fato, que é são as mídias ditas, né, que é um termo que eu acho pejorativo até, né, alternativas, que vai trazer para a população exatamente aquilo que ela tinha que saber, mas que aparece como sendo uma coisa de segunda linha, alternativa. Vamos deixar vocês existirem aí, né? Porque, afinal de Uhum, contas, quando a gente passa, a gente faz a cabeça de toda a humanidade, de todos aqueles que estão nos ouvindo, que nos aplaudem. Porque uhum. é dramático tu ver uma pessoa que não tem nenhum vaso em casa, que não tem um terreno na praia, não tem nada, e fica defendendo latifundiário. Não, com certeza é isso. Eu lembro do livro do Eduardo Galeano, O Mundo ao Avesso, né? Que para mim, ideologia, na verdade, é isso, né? Dizia Marilena Chauí, o mundo visto no espelho. Nos fazem crer que essa vida burguesa, essa vida é a vida que todo mundo deveria ter, né? Eu não sei se tu assistiu essa semana a entrevista do Eduardo Moreira naquele podcast, o From, não sei se é assim que diz, e ele explicando a questão dos impostos, né? E como que os super ricos convencem o trabalhador de que precisa mudar a questão do imposto, porque todos pagam muito impostos.
Porque, na verdade, quem paga muito imposto é o trabalhador, não o super rico. O super rico não paga imposto comparado com os trabalhadores, porque tudo que nós ganhamos, nós gastamos, nós consumimos e pagamos impostos através do consumo, né? O super rico, a renda dele não é tributada, Nem as chega rendas de perto. dividendos. Os lucros eles mandam para paraísos fiscais, né? Enfim, eles sempre dão um jeito de não pagar impostos. Só que eles convencem o povo trabalhador que todo mundo paga muito imposto. Sim, nós pagamos. Só que eles não pagam. E aí eles Não. conseguem ter uma base social que defende, não, nós pagamos muito imposto sim, para todo mundo não pagar. Então é isso, né? A gente está o tempo inteiro sendo convencido de que o capital defende é o melhor para a vida de todo mundo, quando a gente sabe que não é. Que é só para ele, né? Tu sabe com quem é que eu aprendi, que eu comecei a ter assim, um tímido conhecimento, não que hoje eu conheça muito mais, mas um tímido conhecimento sobre essa relação de impostos, foi com uma pessoa, um político, que é absolutamente, tu não tem como contestá-lo. É o Luiz Roberto Ponte. Uhum. Que é um direitista, todo mundo sabe, é um cara, é uma pessoa ligada aos negócios, é um homem rico, né? E Sim. que ele seria a pessoa menos indicada para me dizer o que ele disse. Mas na época que eles estavam discutindo essa questão de reforma tributária, lá na década de 90, ele me disse não apenas uma vez, ele explicou mais de uma vez por que o rico não paga imposto. Só quem paga imposto é pobre. E na Uhum. época ele era um defensor da reforma tributária, então ele estava prolixo assim para falar sobre o assunto, né? E ele disse: o que faz o rico quando quando aumenta o imposto? Ele pega o produto que ele vende para o pobre e aumenta o preço. Uhum. Uhum. E o pobre Repassa, né? paga o imposto que ele vai pagar. Claro que ele explicou com muito mais propriedade, com muito mais detalhes e tal, mas eu estou resumindo aqui a moda Miguelão, assim, sabe? Sim. Quer dizer, aumentou o imposto, o rico tem que pagar imposto. Então, o que ele faz? Ele aumenta o preço da cadeira, da mesa, do sofá que ele vende, e ele paga o imposto. Quem pagou foi o pobre que comprou. O É. consumidor, né? No caso. É. E aí, como é que tu vai Isso a gente tem explicar que isso? explicar, né, Beatriz? É, Tem que ter alguns veículos de comunicação que falem sobre isso, né? Porque a mídia hegemônica, ela não fala, ela defende o grande capital. Então, a importância dos nossos veículos, né? Brasil de Fato, sim. Manaua, Sul 21. E realmente eu concordo contigo, né? Que tu falou que chamam de jornalismo alternativo, numa visão assim, vocês são os alternativos ali, vocês não fazem parte do sistema de comunicação do nosso país. Isso. É isso que eles não querem que a gente faça parte, né? Nos deixam ali com migalhas, até mesmo para conseguir verbas hoje do governo federal, por exemplo, anúncios, é uma dificuldade, né? Porque, enfim, nós somos uma rede de comunicação popular, somos uma rede pequena, e não temos a audiência, né? Como os grandes veículos. Então, tudo isso nos dificulta para conseguir verbas, né? Dos governos, das instituições, enfim. Então, a gente fica ali com as migalhas, sempre. Isso mesmo. Mas eu acho que daqui a pouco a lógica ela também se inverte, né? Porque há de acontecer em algum momento de se darem conta disso, né? E poderem sair, porque assim, ó, é difícil tu mudar o que está estabelecido. E o que está estabelecido é que as grandes verbas, inclusive das empresas privadas, elas vão para os grandes veículos. É. Essa é a lógica, né? E aí vai E ter às que ter vezes, uma e às vezes até dos nossos sindicatos, né? até não, com certeza absoluta, lamentavelmente, porque é aquela história, se não sair na gaúcha, não aconteceu, entendeu? Se não Exatamente. passou na Globo, ninguém não aconteceu. Mas isso é uma perversa, tipo assim, a gente se acostumou. E aí aqueles que estão ali para decidir,
eles vão ter que convencer todo o resto de que eles têm que apostar nos pequenos, justamente para fazer os pequenos crescer e tirar o poder dos grandes. Mas aí tu tem que ter coragem, tem que ter ousadia e aceitar o risco, né? E foi isso que a Porque senão extrema-direita ninguém fez, faz. né, Beatriz? A extrema-direita criou os veículos de comunicação dele, os veículos de mentira deles, né? Mas criou. Aham, Criou e criou botou muito dinheiro, né? não, e aí tem mais, né? Tu sabe que a gente, por exemplo, aqui na Manaus, nós sobrevivemos de uma forma muito, quase que absurda, né? Muito por teimosia, eu acho que é mais por teimosia do que qualquer outra coisa, e vontade de estar no meio, de fazer acontecer, de ver, né? De estar participando e Sim. tal. E com o apoio, inclusive, da Rede Brasil de Fato, de vocês, com o apoio, mas fundamentalmente com o apoio do nosso financiamento coletivo. Porque nós Uhum. temos aqui um financiamento coletivo, então nós temos uma parcela de ouvintes que colaboram mensalmente com um pequeno valor, um Uhum. valor que cada um pode. E isso, então, faz um pequeno bolo que dá para a gente pagar as coisas básicas de sobrevivência para continuar com o projeto, tu entende? Claro que Claro. poderia ser diferente. Nesse ano, com o governo do Lula, a gente estava com uma expectativa bem positiva, mas ela, por enquanto, não aconteceu, né? E até mesmo dos sindicatos, essas coisas todas. Mas eu acho que é aquela coisa, sabe? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem que ir sobrevivendo e continuando, porque além da questão de fazer um veículo, a gente quer fazer que tenha pelo menos um pouco do outro lado para ser falado também, porque a população não tem culpa. E aí Uhum. ela fica uma refém sem saber que ela está refém da ignorância das coisas que são mais importantes para ela, né? Então é meio que uma coisa assim, meio. Não vou dizer porque seria meio ridículo, né? Mas é por amor também. É Com por amor certeza. que a gente faz. Com certeza. Lembrando o MST, é por amor que a gente segue em fileira. É Né? isso mesmo, né? Com a mão, não larga a mão do outro. É isso É isso, aí. por isso que eu agradeço demais aos nossos amigos colaboradores, porque sem eles a gente realmente não existiria. Te agradeço também, muito obrigada por estar nessa nossa jornada aqui, estar junto com a gente, apesar da gente conversar muito pouco, especialmente aqui, a primeira vez, né, que nós falamos Aqui, aqui no ar. Eu até a quero gente ver já se a te gente fala mais entrevistou vezes. a gente entrevistou no programa Arte, Ciência e Ética no Brasil de Isso, Fato, aí eu e o Mel Gareja. exatamente. É uma parceria bem legal mesmo. Daqui a pouco eu vou falar com o meu garejo. É Ah, uma que parceria ótimo. muito boa. Isso aí nos dá aquela coisa no coração, né, Kátia? Aquela coisa assim de estar junto. Isso é muito Uhum. bom. E mais, né, estar do lado certo da história, que aí é outro canal, né? Sim, Então tá, com amiga, quero certeza. te agradecer, muito obrigada pela companhia, por ter estado aqui com a gente. Parabéns aí a toda a equipe, né, pelo reconhecimento. E vamos à luta, né? Continuamos na luta, porque agora a gente está preparando a roupa para o dia da prisão, né? É. Só Que vai esperando, ser né? de festa. Esperando Só notícia. esperando. Vai ser com que roupa que eu vou, né? Tá bom, um grande abraço, viu? Abraço, Beatriz, obrigada pelo espaço e vida longa aí para Manaus. Obrigada. Então, gente, olha, eu conversei aqui com a Kátia Marcos, jornalista da Brasil de Fato, também do MST, e é uma daquelas parcerias que a gente tem calor do coração quando fala, né?